Sandra, só antes da gente seguir, só uma mensagem importante aqui do Wilson, fazendo um alerta. Na rodovia Anhanguera tem um veículo que deu problema mecânico. Ele tá na faixa 3, no sentido capital, próximo ali à Telha Norte, e tá bem perigoso ali, porque o motorista não colocou triângulo, não colocou nenhuma sinalização a respeito, tá? Então, só esse alerta aqui que o Wilson fez pra gente no nosso WhatsApp 991869070. 10h11, estamos numa semana que tem um feriado pela frente, né? Que é o dia de finados, vai cair no domingo. E é uma das datas mais importantes para o setor de flores e plantas ornamentais no Brasil. O Ibraflor, que estima um crescimento de 7% nas vendas em relação ao ano passado, mantém a data entre os 6 mais fortes do calendário do setor, com cerca de 3% do faturamento anual. No Ceaflor, maior mercado atacadista do segmento no país, que fica em Jaguariúna, produtores de crisântemos, calanchoês e calandivas já venderam praticamente toda a produção. Muitos se anteciparam nas encomendas, apostando na alta demanda, especialmente porque finados cai no domingo esse ano. E a gente convidou o Antônio Carlos Rodrigues, que é o presidente do Ceaflor, para conversar com a gente sobre esse mercado. Seja bem-vindo. Bom dia, Antônio. Não estamos te ouvindo, Antônio. Preciso que você ligue seu microfone. Estamos aguardando aqui coisas do mundo moderno, né? A gente tenta esse contato aí com o Antônio, mas a gente sabe que é um cenário de desafios para esse setor, porque tem a questão de custos de produção, tem também a falta de mão de obra especializada, até as questões do próprio clima, forçam os produtores muitas vezes a reduzir o volume, a focar aí apenas em clientes para garantir a rentabilidade, né? Se não chove muito, tem problema. Se chove muito, tem problema. Se chove na média, aí é mais ou menos o adequado, mas mesmo assim, as flores são muito mais delicadas, né? Do que a gente está lidando com plantação, com agricultura normal. Então, tem esse detalhe também, porque cada vez mais esse cuidado precisa ser redobrado, seja em estufa, seja em outras formas, seja na própria composição da mudança climática. A mudança climática está cada vez mais evidente no nosso mundo. Isso também afeta a produção de flores. Eu tava até lembrando, né, Sandra, a gente acompanha muito a Expoflora, a gente acompanha muito essa questão aí envolvendo os produtores de flores, e havia um temor muito grande da mudança climática que pudesse causar algum efeito mais drástico na produção de plantas, tanto que agora algumas plantas estão até sendo geneticamente modificadas para que elas possam resistir mais a essa mudança do clima. Então, tá se pensando nisso também, evidentemente sem querer mudar a natureza, porque não dá para mudar a natureza, mas pensando em algumas formas, ou até mesmo tentativas de outros métodos de produção para que as plantas consigam, as flores no caso, consigam resistir um pouco mais às mudanças, seja a plantação em uma grande estufa, uma estufa mais climatizada, uma estufa menos climatizada. Então tem todas essas questões que acabam fazendo também a diferença. A propósito do dia de finados, né, a gente está lembrando aqui, a gente está falando sobre a questão das flores por causa do dia de finados. Movimentação esperada nos cemitérios de toda a nossa região. INDEC, inclusive, deve fazer um esquema especial de trânsito, né, no cemitério da Saudade, que é o maior aqui de Campinas, mas também nos cemitérios de Souzas e dos Amarais, além aqui do Parque das Flores, que fica aqui pertinho da gente. Outras cidades da nossa região também já estão se planejando nesse sentido, com relação ao movimento aumentando ainda mais. Então, estamos nessa véspera, né, nessa antivéspera aí dessa data, que é a data mais importante para o setor de flores
aqui do nosso estado. Lembrando que Olambra, Jaguariúna, enfim, todo aquele eixo ali é o principal produtor aqui do estado de São Paulo. Gente, vamos fazer o seguinte, 10 horas e 15 minutos, vamos fazer um rápido intervalo comercial. A gente está tentando contato mais uma vez com o Antônio Carlos Rodrigues, que é presidente do Ceaflor, mas estamos tendo algumas dificuldades nessa conexão. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo daqui. Parece que agora conseguimos, é isso? Antônio Carlos nos ouve, bom dia. Bom dia, ouço sim. Agora sim. Agora sim. Conexão restabelecida aí. É o mundo moderno. Vamos dizer que foi a chuvinha que atrapalhou. Isso. A gente estava já adiantando, né, algumas informações de dados, de expectativa de crescimento de vendas, mas também falando de alguns desafios, né, de custo de produção, de escassez de mão de obra. E aí eu queria que o senhor trouxesse para a gente como é que é a avaliação, né, do equilíbrio entre esse bom resultado para as vendas, mas a dificuldade que o produtor tem enfrentado aí no dia a dia. Bom, como é sabido, não é só o nosso segmento, né? Acho que o Brasil inteiro hoje sofre com essa questão de mão de obra. Então, os produtores, eles estão optando por tentar manter aquilo que conseguiram fazer o ano passado, talvez nem projetando muito a mais do que foi feito, e servir aqueles clientes que ele já serviu o outro ano anterior, e mantendo esse bom relacionamento cliente-produtor, porque não dá para almejar muito mais do que aquilo que já foi feito ano passado, embora alguns produtores arrisquem um pouco mais, conseguem ter essa mão de obra um pouquinho melhor, mas na média é manter aquilo que foi feito e procurar algum crescimento, né, nesse sentido. Então, teve até uma redução na produção de algumas espécies, né, como a calanchoe, que é bem tradicional, mas de qualquer forma já está tudo vendido, né? Isso indica uma melhora talvez no consumo ou apenas uma oferta mais controlada por causa da data mesmo? Hoje, terça-feira, ontem, nós tivemos a comercialização no Ceaflor, praticamente tudo que foi levado para lá foi vendido, então a gente viu os carros bem carregados, até porque tem alguns que vêm de uma distância um pouquinho mais longa, então eles precisam carregar antes. Amanhã a gente continua nessa comercialização lá, que vai ser bastante forte, e é mais ou menos nesse sentido. O produtor está procurando manter aquilo que foi feito o ano anterior. Alguns conseguem ter uma produção um pouquinho melhor, mas basicamente manter aquilo que foi feito. Questão de preço está mais ou menos parecido, teve pouca variação, não teve muito. Então, torcer para que seja um bom dia de domingo e seja boas vendas. Uhum. Mas existe uma dependência sobre essas datas mais comemorativas, né, do próprio finados, ou relacionado, por exemplo, ao Dia das Mães, que a gente também sempre conversa por aqui? Tem. Por exemplo, nessa semana a gente tem um aumento de volume da nossa comercialização, que seria uma semana normal, em torno de 20% a 30% maior. Por quê? Existem clientes que são específicos para essa data. Ele não é aquele cliente do dia a dia normal, mas ele vai atrás de repente, colocar uma barraquinha em frente ao cemitério, de ter um supermercado que aumenta um pouco mais a sua oferta de produto. Então, tudo isso faz com que a semana acaba sendo bem maior do que uma semana normal. Uhum. E isso para os produtores é bom, né? Porque é uma forma de você escoar seu produto de um produto assim de um volume maior para a semana, né? Mas a gente vê também uma mudança um pouco do comportamento e até das escolhas, né, do consumidor, procurando aquelas flores mais envasadas ou até as plantas verdes. Isso é uma tendência, mostra realmente mudança no comportamento consumidor, ou é só uma adaptação ao que tem ali para o momento e para a data? Por exemplo, os cemitérios, eles restringem entrar produtos com água, né? Até isso já de algum tempo. Então, procura-se levar flores que tenham uma certa durabilidade
que não chegue lá no dia seguinte já esteja estragada, e que também não tem esse problema de você ficar colocando água em vasos, desse tipo de coisa. Então, as plantas em vasos, em flores, são muito bem-vindas, e até temos algumas coisas de planta verde também que é bem-vindo para essas datas, né? Hoje em dia, você não fica só, tem que ser uma flor, tem que ser um crisântemo. Não, tem que ser algo que você faça com o que o seu coração mande para aquele ente que está lá, que você vai prestar essa homenagem, né? Ainda o carro-chefe continua com crisântemos, calanchoês e calandivas. Sim, isso daí já é tradicional, né? Os produtores já se preparam, os que são especializados nesse produto, eles já se preparam plantando exatamente para essa data. Então, eles procuram colher nessa época. Então, já é tradicional, assim como no Natal. A gente tem as flores que são tradicionais, acaba você colocando uma ou outra diferente, mas existe o carro-chefe, que são essas aí, né? Uhum. Agora, o Ceaflor, ele já se consolidou, né, como o maior mercado atacadista do Brasil. O senhor acredita que essa força regional aqui ajuda também a proteger os produtores, independente aí do momento, das oscilações também de mercado? Então, assim, nós fizemos agora em setembro 6 anos, né, de Ceaflor. Então, nós somos jovens perto de outros mercados que já existem, mas a nossa localização, o nosso tipo de produtor que está lá dentro, do nosso nível de locação lá, 40%, quase 60% dos nossos locatários são produtores. Então, é esse contato direto do produtor com o cliente. Isso daí faz muita diferença, porque não tem um intermediário no meio, né? É do produtor para o consumidor. O consumidor que eu falo que são os atacadistas, os donos de garden, as floriculturas e até o consumidor final. E vocês já têm alguma estratégia, pensando até numa ampliação, embora já consolide aí 70% do mercado nacional, mas de ter essa representatividade, tornando-se ainda mais competitivo? Sim, a gente não para, né? Porque, assim, foi feito, nós construímos, veio a pandemia, 6 meses, tivemos que optar por ampliar, porque a coisa deu tão certo, e naquela época a gente estava nesse boom de você ficar em casa e não... Então, as plantas, foi assim, a pandemia nos ajudou. E aí, fizemos ampliação, aumentamos, era 600 e poucos, fomos para 900 e poucos boxes, aumentamos a área construída. Hoje nós temos lá praticamente 70 mil metros quadrados de área construída, mas a gente fica sempre pensando em melhorar para aqueles que já estão lá dentro, e alguns até que querem entrar hoje em dia lá no Ceaflor e não temos espaço, né? Então, a gente já está planejando alguma coisa para o próximo ano, a gente tem alguma coisa já em mente para fazer, e, se Deus quiser, a gente vai até ampliar esses números aí. E compartilhar aqui com a gente, que novidade, a gente está de olho, hein, Antônio? Hoje em dia, né, a gente vê que é muito difícil, né, um empreendimento assim com 6 anos tomar a proporção que tomou, mas acho que nós somos no lugar certo. Hoje a gente atende o mercado nacional, então a gente tem compradores do Brasil inteiro. Os nossos produtores, eles são do Brasil inteiro também. Nós temos produtores lá desde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, o estado todo. Minas Gerais muito forte, nós temos produtores do Recife, lá de Pernambuco. Então, é uma troca. É esse cliente trazendo produto dessas regiões e também comprando para levar de volta para essas regiões outros que eles não produzem, né? Então, você ter o melhor de cada um nos seus devidos lugares, trazendo para um centro de distribuição ali que a gente manda para o Brasil inteiro. Então, isso tem fortalecido muito a nossa comercialização.
Antônio Carlos Rodrigues, presidente do Ceaflor, obrigada pela conversa, por trazer também mais informações aqui junto aos ouvintes. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Até. 10h25. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Colégio Rio Branco Campinas. Muito além das... A gente faz